Bom, já estamos live no Facebook. Olá, boa tarde, bom dia para você que está com a gente aqui hoje, você que está assistindo a gente depois do evento. Nós hoje temos um evento aqui um pouco diferente. Estamos trabalhando aqui em nome do Cristo, mas hoje com uma mesa redonda sobre a valorização da vida. E nós temos aqui, em ordem alfabética, os nossos queridos, a Cristina de Figueiredo, a Jussara Korngold e o Roberto Caldas. Todos eles trabalhadores do Cristo, trabalhadores espíritas, ativos nas suas regiões, nas suas áreas, nas suas atividades, e que vieram hoje aqui, carinhosamente, nos dar esse presente que é falar sobre a valorização da vida. Lembrando, né, que nós estamos no Setembro Amarelo, que é o mês em que a gente celebra um pouco mais fortemente, a vida, e a gente tenta trazer à consciência a questão da doença do suicídio que nos acomete, né, nessa época, né, quanto humanidade. Então, antes de mais nada, nós gostaríamos de dar as muito boas-vindas a vocês três. Vocês enchem de alegria e de felicidade e de gratidão os nossos corações. É com muita alegria que os recebemos hoje. E eu vou convidar, antes de nós começarmos, eu vou convidar a todos a fazer uma prece comigo, a me acompanhar numa prece, em que nós vamos louvar a Deus e agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome do Cristo, numa atividade de amor e de fraternidade. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecendo, dizendo do fundo do nosso coração, louvado seja Deus, seu infinito amor, sua infinita misericórdia, sua infinita compaixão. Obrigado, Pai de amor, pelo dom da vida. Obrigado pelo nosso livre-arbítrio. Obrigado pela bênção da reencarnação. Nós agradecemos a presença dos nossos benfeitores amados em nossas vidas e nesse momento agradecemos o compromisso de longo prazo que os nossos guias espirituais fizeram consigo mesmo e nos auxiliar e nos guiar nessa jornada. E agradecemos a todos os nossos irmãos que se encontram conosco, tanto encarnados quanto desencarnados, refletindo sobre essa questão tão importante e tão corrente em nossas vidas. Graças a Deus. Bom, então vamos às apresentações. Eu tenho aqui uma cola e eu vou ter que ler. A minha memória é boa, mas não tanto. Em ordem alfabética, nós temos a Maria Cristina de Figueiredo Costa, que é trabalhadora do Grupo Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, e também é oradora espírita. É conhecida pelo seu extenso trabalho pelo bem ao próximo, ou bem do próximo. Temos também a Jussara Korngold, que é secretária-geral do Conselho Espírita Internacional, ex-presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos e atual vice-presidente. É fundadora e presidente do Grupo Espírita de Nova York e é também palestrante, escritora e tradutora espírita. A Jussara atua na área assistencial em favor da infância desfavorecida no Brasil, tendo o cargo de diretora executiva da Associação Saúde e Criança, New York, Brasil Child Health. Jussara também é líder de projeto do Grupo Mulheres do Brasil em Nova York, na área de saúde. E ela também é autora, né, como eu citei antes, ela também é autora e de um livro que tem muito a ver com a reflexão de hoje, que o título em inglês é Those Left Behind, que fala do suicídio de uma perspectiva espírita. E temos também o Roberto Caldas, que é secretário-geral da RPV, Rede de Proteção à Vida, é voluntário atendente do CVV, Centro de Valorização da Vida, membro do MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita, e trabalhador do Instituto Espírita Amigo Germano. Então, nós temos aí esse pessoal de altíssimo calibre, e eu vou começar com o primeiro tópico aqui da nossa lista, que é suicídio, doença silenciosa. Quais são as causas emocionais e espirituais que levam um encarnado, uma pessoa, ao suicídio? E eu gostaria de começar pedindo à Cristina, em ordem alfabética, que fizesse um comentário sobre isso. Bom, para mim aqui é bom dia a todos, mas para quem está aí, como o Roberto lembrou, do outro lado do Atlântico, boa tarde.
o suicídio ele tem exatamente esses dois componentes muito presentes. Tanto, muitas vezes, a questão física, e que, em especial, acho que aqui no Brasil nós ainda temos um preconceito muito grande com relação ao tratamento psiquiátrico. Então, a pessoa apresenta um processo de adoecimento e não se dá conta dele. A família acha, muitas vezes, que eles são assim mesmo e vai empurrando. E nós ouvimos muito rotineiramente as pessoas dizem assim, não sou maluca para procurar um psiquiatra. Sim, para mim isso é muito a realidade no Brasil. Ainda ouço muito essa frase, e que na realidade não deveríamos ouvir, porque nós somos um todo. O nosso corpo, quando nós adoecemos do estômago, nós vamos a um gastro. Quando nós adoecemos do coração, vamos a um cardiologista. Quando nós adoecemos da emoção, evitamos procurar um psiquiatra, ou até mesmo um tratamento que coadjuvante, ele é junto de uma psicoterapia, né, para poder ajudá-los. Então, fisicamente, emocionalmente, esse é um processo que acontece em boa parte dos nossos companheiros. E existe também, né, o processo onde nós vamos encontrar o processo espiritual agindo, né, porque nós, enquanto espíritos reencarnados, nós temos algumas características que são comuns. E nós permitimos, muitas vezes, né, a presença de companheiros do plano espiritual que vão atrapalhando a nossa rede cognitiva, vão atrapalhando a nossa possibilidade de emoção e vão levando a gente a estarmos cada vez mais de entristecimento, de isolamento, que promovem essa doença. Né, que te levam a esse resultado, muitas vezes, terrível e desastroso na vida de qualquer um. Então, é preciso que o acompanhamento da pessoa esteja presente, que nós possamos atender, né, o ser humano que apresenta essa característica de afastamento. Quais são as características mais comuns? São o afastamento social, é o entristecimento, a falta da vontade de realizar as coisas. Então, a gente começa a perceber esse retraimento. Nós não nos damos conta daquele ser que está, às vezes, dividindo a casa conosco, está adoecendo. Então, você tem os dois processos. Né? E no processo espiritual, tem a característica do próprio encarnado, né? Que é uma característica que, às vezes, alimenta aquela ideia central na vida dele, né? Que nada vai dar certo, não vou conseguir, e ele vai cada vez mais se fechando. E quando nós não temos, né, uma visão do contínuo da vida, essa dor vai aumentando tanto dentro do coração, da mente dessa pessoa, que ela desiste da vida. Então, várias formas de desistência até chegar no suicídio propriamente dito. Ele vai desistindo aos poucos. Mas se ele acreditar, que é a visão espírita, no contínuo da vida, ele já vai parar para pensar. E talvez, já ouvi alguns oradores falando que, infelizmente, mesmo dentro do movimento espírita, nós temos temos tido um aumento do número de suicídios. Eu não tenho as estatísticas, talvez o Roberto tenha para poder ajudar a gente depois, né? Esse aumento se dá porque a gente foca só no momento presente. E não vamos resolver a nossa situação no momento presente. É preciso que nós tenhamos forças, um apoio, né, para ultrapassar a dificuldade. Eu vou falar só um pouquinho, porque senão ninguém mais fala. É muito interessante a questão do tabu ainda hoje, né? Que nós temos essa questão do tabu. Eu acho que a gente ainda vai ouvir falar disso. Jussara, o que você teria a dizer a respeito disso? Você quer que eu repita o tópico? O seu microfone está mute. Está em mute. O tópico eu lembro, obrigada. Antes de mais nada, deixa eu saudar a todos que estão aqui, todos que estão nos acompanhando,
ao vivo, que vão estar assistindo depois. É uma alegria muito grande poder estar com essa equipe aqui tão dedicada, principalmente a essa batalha, como você disse aqui, nessa doença silenciosa. E a Cristina abordou por uma parte, então eu acho que não vamos entrar, né, ser redundante e repetir o que a Cristina já falou tão bem. Eu estava refletindo a respeito de como vocês colocaram, né, o aspecto dessa doença silenciosa. E aí eu acho que vale a pena nós nos perguntarmos, será que ela é silenciosa mesmo? Ou será que hoje, né, como nós estamos muito mais voltados aos nossos interesses, aos nossos problemas, mesmo quando em frente à situação de família, não estamos prestando atenção aos gritos silenciosos que ocorrem ao nosso lado. Então, as pessoas vestem aquela máscara, colocam os seus sorrisos, e nós nos sentimos confortáveis com isso, porque me deixa melhor na minha zona de conforto, se eu não preciso pensar em nenhum outro tipo de ação. Então, obviamente, a pessoa, e nós sabemos, e são os estudos que apresentam, que justamente para aquele que se encontra em algum tipo de desequilíbrio psicológico, e basicamente muito na depressão ou nos estados depressivos, né, sendo a depressão clínica, os estados depressivos dos estados momentâneos, de acordo com os acontecimentos, elas têm uma tendência a não falarem, a se retraírem. Então, a gente fala, até se for no caso de um filho, de um jovem, tá lá fechado no quarto, deixa lá fechado que tá bom, não tá me incomodando. E é justamente nessas fases que a gente tem que prestar mais atenção. Então, eu achei que podia ser interessante, né, assim, por exemplo, pegar esse viés, né, de todos nós, já que nós estamos fazendo hoje o propósito dessa live, né, de acordo com essa iniciativa tão bonita daí de vocês, né, da Inglaterra, de trazer essa conscientização, de fazer com que nós realmente falemos sobre isso. Não vamos falar tanto só daquele que eventualmente está sofrendo um grande risco de cometer esse ato, mas vamos falar do pouco de assistência que eventualmente eles encontram no seio daqueles que são mais próximos. E é lógico, como a Cristina já falou, tem as questões emocionais, nós que somos espíritas sabemos que, né, é espiritual também, né, e tudo isso tem que cuidar. Desculpe, eu não sei se você interrompeu ou se você terminou. Não, eu parei agora para dar a oportunidade para o Roberto. Tá? Vou dar uma dica, então, da próxima vez, tá? É fazer que nem a Cristina. Ok, vamos deixar para os colegas agora. Então, Roberto, a bola está na tua corte agora, no teu lado, né? Legal, gente. Deixa eu saudar aqui e agradecer imensamente a oportunidade, né? Eu tenho realmente tão pouco a oferecer e muita boa vontade, mas tão pouco conhecimento comparado com o que temos aqui na mesa hoje, né? Com a presença da Cristina, da Jussara, dos meus irmãos aí na Inglaterra. Agradecer de novo imensamente essa oportunidade. Dizer ali para a Jussara, no momento da prece de abertura, eu procuro me transportar sempre, eu adoro astronomia, procuro me transportar para as estrelas, então esse seu cenário de fundo aí foi lindo, ajudou demais aí no propósito. Esse aqui é o olho de Deus. Coisa linda, coisa linda. Nossa, não vejo hora de poder percorrer os espaços um dia. Eu costumo dizer, seu Roberto, desculpa, pode dar uma live aqui na live. Claro. Que eu não vejo a hora de viver no futuro. Nossa, somos dois. De sair da gravidade total e buscar outros meios interestelares sem gravidade,
sem limite de distâncias. Nossa, isso aí dá uma live, viu, meu irmão? Dá uma live aí para a gente fazer outro dia, relacionando astronomia, espiritismo, filosofia. Mas então, gente, obrigado de novo por estar aqui, enfim, poder aprender com vocês, antes de mais nada. E aproveito a dica da Jussara, e também não vou me tornar redundante, aproveitando com solidariedade o tempo, como voluntário do CVV, do Centro de Valorização da Vida, e também em diversas situações que eu presencio na rede de proteção à vida, que mais à frente eu posso falar um pouco mais a respeito, o que me chama a atenção de forma gritante em termos de emoção das pessoas que nos buscam. Por favor, me digam se o áudio está legal, tá? O que me chama a atenção é a falta de resiliência incrível, de todas as características, de todos os problemas, e como voluntário do CVV, houve de tudo, o céu é o limite. Minha internet parece um pouco instável. Estão me ouvindo? Tudo certo? Estava picotando um pouquinho, mas está melhor agora. Está melhor? Eu posso trocar também aqui o servidor. Então, eu sigo adiante. Me faz um sinal aí, tá, meu irmão? Se picotar, eu repito. Então, como voluntário do Centro de Valorização da Vida e da Rede de Proteção à Vida, o que me chama a atenção de forma, assim, tocante e gritante, já que estamos falando dos gritos silenciosos de alerta, é a falta de resiliência das pessoas no enfrentamento dos problemas. Isso é notável. E mais, em todas as faixas etárias possíveis. Ou seja, de 12 a 30 anos, as pessoas que são atendidas e que eu tenho a oportunidade de atender no chat online do CVV, que presta esse atendimento emocional, o cansaço já, às vezes, então, tem a idade, o cansaço, a falta de forças, a absoluta falta de resiliência para enfrentar os problemas, e aí o que vai motivando a desistência. Eu gostei muito da Cristina falando das desistências graduais, eu até anotei, viu, Cristina? Vou anotar aqui vou roubartilhar de você essa expressão aí para usar nas palestras aqui, porque, de fato, a desistência vai ocorrendo em etapas. Então, isso chama tremendamente atenção, e aí eu percebo que basta, como se fosse fácil, mas é uma injeção forte de estímulo, de confiança. Olha, meu amigo, minha amiga, vamos lá, nós estamos juntos nessa. Tá difícil reunir força, tá difícil reunir resiliência para vencer os problemas da vida. Você pode, e não vai estar sozinho para isso. Bastam, entre aspas, exercícios assim de estímulo, de motivação, e a luz parece que vai se formando, vai quebrando aquela psicosfera mais escura, de pensamentos mais obscuros na pessoa, e ela pode ir percebendo, e acontece dela perceber que, opa, realmente, obrigado, vamos lá, vamos em frente, conto com você, estamos juntos, enfim. E outra coisa que me chama a atenção, que na abertura vocês falaram muito bem, é o fingimento. Fingir um estado emocional para atender uma convenção social. Não, eu vou fingir que eu estou bem para que eu apareça nas redes sociais bem, para que meu pai e minha mãe vejam que eu estou bem, porque eles não me entendem mesmo, é o que eu ouço muito. Então, esse fingimento, ele também tira e as pessoas concordam com essa assertiva. Esse fingimento, ele tira forças de quem já está sofrendo, sabe? Tem que fazer força para fingir, para sorrir, para fazer de conta que está tudo bem, para tocar a vida em frente, quando na verdade não está nada bem. E a pessoa, então, acaba investindo uma energia danada ali e deixa de investir energia em buscar o apoio propriamente dito, que às vezes está ali perto dela, ela não sabe que tem um apoio. Então, isso chama muito atenção. O não pertencimento, sabe? A gente está vendo muitas questões aí envolvendo gênero, envolvendo o propósito de vida, indecisão nos momentos críticos da vida por parte dos jovens. Então,
eles se sentem uma dificuldade, opa, onde eu pertenço, o que eu faço, para onde eu vou. E, para encerrar assim, né, não tomando tempo demais nessa primeira fala, a empatia, sabe? A expectativa de empatia e compaixão. As pessoas manifestam, quando buscam ajuda, essa frustração em relação à empatia, à consideração que eles esperavam ou esperariam de relacionamentos cônjuges, namorados, namoradas, pais, mães, enfim, em relação aos problemas que elas estão enfrentando. Então, essa expectativa não atendida de empatia, gente, é incrível como isso mina a resiliência deles, de todos que estão numa situação de risco emocional. Então, essas emoções são as que me vêm à cabeça, sabe? Entre tantas outras. Nossa, aí dá um seminário. E isso tudo colhido ao longo dos atendimentos, porque, assim, não sou psicólogo, não sou nada demais em termos intelectuais, mas é o empírico, é a experiência mesmo que vai nos mostrando isso, sabe? Então, obrigado, gente. Vocês já deram insights assim poderosos aqui, já tomei nota e para levar adiante. Bom, vamos lá. Então, quer dizer, o nosso próximo tópico é a questão o indivíduo, né, o espírito reencarnado, cometeu o suicídio. Qual o impacto que esse ato causa na vida da família, na vida familiar? E para fazer uma rotação no primeiro inquirido, vamos colocar assim, eu gostaria de convidar a Jussara para comentar sobre isso antes. Olha, de acordo com algumas estatísticas, que na época até que eu estava pesquisando para justamente trazer esse livro, né, que é mais um livro de esperança, justamente de resiliência, no sentido de, como o Roberto colocou, principalmente porque às vezes pelo lado do espiritismo, às vezes se exagera muito as dificuldades pós-morte, né, que já agrava muito mais, e como nós estamos falando sempre da doutrina da consolação, né, e consolar aqueles que já tiveram essa enorme dor, esse vazio, né, de perder um ser querido. O que se fala é que em torno de 6 pessoas, uma média de 6 pessoas, são impactadas diretamente ou mais diretamente por essa partida prematura, né? A boa notícia é que quando a gente também provoca atos bons, lança atos bons no mundo, também nós vamos impactar pelo menos 6 pessoas. Então, eu gosto de pensar nesse lado otimista também. Mas não é incomum, infelizmente, por isso que, obviamente, se chegaram a essas conclusões, né, de ver a continuidade de suicídios na família após uma primeira pessoa ter tido esse tipo de resolução, filhos de pais suicidas que eventualmente vão se deixar influenciar por esse trauma, mas achando que a própria solução para o problema deles também, a forma de encarar como sendo um ato de coragem versus um ato de, como o Roberto falou, de falta de resiliência, de uma visão mais materialista da vida, ou até de analisar os nossos problemas mesmo, porque aqui ninguém vai, imagino que nenhum de vocês vai negar. E se algum de vocês não tiver já na vida passado por um grande problema, que privilégio, que crédito que vocês têm com Deus. Mas eu imagino que todos nós, no mínimo nós já passamos daquele que você fala, não sei se eu vou sair desse, não sei se vou dar conta. Com doutrina espírita, com Jesus no coração, com tendo lido toda a coleção de André Luiz, a gente fala, não, vocês vão me desculpar, mas não vou dar conta. Mas a gente dá, né? Procura auxílio, que é um ponto que nós vamos estar falando um pouquinho depois, mais para frente, né? Então, nós temos que pensar nisso, né? Até na nossa primeira resposta, nós salientamos de uma certa forma o que é
um produto resultante do egoísmo, que é o nós nos tornarmos indiferentes, até conscientemente, a verificar a dor do próximo. E agora é nos tornarmos indiferentes, né, a toda essa parte espiritual que nós estamos falando. Então, nós temos realmente que e indiferentes à dor da própria família que nós vamos deixar. Né? Então, acaba sendo um resultado de um egoísmo. Né? E eu acho que esses são pontos que são importantes para nós raciocinarmos, com toda a compreensão que nós vamos ter de quando a gente está no olho do furacão, de quando nada parece que vai ter solução, mas é aquilo, né? Existem recursos ao seu alcance gratuitamente para te ajudar a passar por essa fase, porque vai passar. Nós temos a experiência em nós de que já passou. Então, é seguir dessa forma, né? Vou dar a oportunidade agora para o próximo. A irmã Rosália fala, comenta nas publicações, num dos livros, eu não me lembro agora se é no Evangelho, se é dos Espíritos, que o que caracteriza a nossa geração é a indiferença. É uma palavra-chave. Eu gostaria de convidar a Cristina agora para comentar esse tópico. Você está em mute, Cristina. Desculpa. Jussara trouxe uma questão muito importante, que é a indiferença que tem nos meios sociais em que nós estamos vivendo hoje em dia. Então, é muito próprio, né, nós hoje observarmos as famílias, porque eu acho que o grande problema, como a Jussara também lembrou para a gente, o Livro dos Espíritos nos diz isso, né, o que seria da consequência do afrouxamento dos laços de família? A resposta dos espíritos na codificação é a recrudescência do egoísmo. Então, nós vemos relações muito utilitaristas, muito práticas, e não mais que cada um se preocupe efetivamente com o outro. Então, qual é o impacto disso numa família? Qual é o impacto disso dentro de casa? Você, de repente, ser despertado por um processo doloroso imenso. Porque nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum filho está preparado para suportar, né, a partida do outro de uma forma tão imprevista, porque, na realidade, como nós estamos falando, que o processo é muito silencioso, é muito para dentro dele. Ele vai mostrando o comportamento que vai sendo alterado ao longo do tempo. Como a Jussara lembrou, está quietinho lá no quarto, está na dele, está quieto, mas você não tem acesso ao que ele pesquisa nas redes sociais, o que ele entra em contato. E como, né, a nossa sociedade hoje em dia ela está muito voltada para o prazer imediato das coisas, a frustração ela tem um peso muito grande. Então, quando um relacionamento, como foi lembrado, é rompido, né, de uma forma, às vezes, assim, unilateral, você não dá justificativa, não mostra, porque o outro não está vendo que aquele relacionamento está se desfazendo, a pessoa sofre um impacto muito grande, porque ela não está acostumada a viver a frustração. Porque na família, nós não tivemos esse olhar do não quando pequenos. Né? Existe eu diria assim, analisando um pouco, as famílias hoje têm um sentimento de culpa muito grande, porque as mulheres saíram para trabalhar fora, os pais também trabalham, e aí acaba aquela questão, tipo assim, não é agora, não, que já há bastante tempo, né? Eu já não sou tão novinha assim, né? Então a gente sai para trabalhar fora há bastante tempo. Mas esse sentimento de compensar o filho com coisas materiais, ou compensar o outro com coisas que só você se distrai, não traz aquele núcleo familiar, aquilo que nós precisamos. E lembrando que, na hora que um dos dois falou aí também, porque a gente tem assim, a Jussara que falou que todos nós já passamos por dificuldades. E aí a gente entende como a doutrina ajuda a gente.
Porque a gente lembra aquela frase do Cristo que diz assim: nenhum de nós tem uma cruz mais pesada do que o ouro possa carregar. Então, nós viemos preparados para enfrentar a dificuldade. Então, nós vamos ser capazes de suportar a dificuldade. Mas precisamos não ser, né, a frase que os espíritos usam para a gente, tão rebeldes assim. Nós somos rebeldes. E rebeldes muitas vezes sem causa. Porque como somos reencarnacionistas, nós sabemos que o conjunto que nós estamos vivendo hoje é fruto das nossas próprias invigilâncias do passado. Eu sei que quando eu falo isso, quando a pessoa... Não posso falar desta forma com uma pessoa que está sofrendo neste mundo. Mas nós estamos esclarecendo não só para aqueles que estão sofrendo, mas para também aqueles que estão vendo o seu ente querido sofrer e que tem que dar apoio, tem que dar suporte. Porque senão a consequência vai ser essas escolhas. Porque nós fazemos essas escolhas, às vezes, de forma bem pequenininha. Como o André Luiz Cajussara lembrou, lembra para a gente lá no livro Nosso Lar, no primeiro livro da obra dele, o chamado Suicídio Indireto. Quando nós vamos nos deixando arrastar por maus hábitos, por más atitudes, e que vão queimando o nosso tônus vital, que vão acabando com a nossa possibilidade, e que nós vamos adoecendo ao longo da existência, e quando chegarmos no final dela, achando que completamos a existência maravilhosamente bem, quando chegarmos no plano espiritual, vamos descobrir que não foi bem assim. Então, é preciso que nós peguemos, sim, um corpo doutrinário que consola, e não doutrinar as pessoas neste momento. Não é doutrinar, é consolar. Porque o Cristo já é consolador há 2000 anos. Mas há 2000 anos nós esquecemos as palavras de consolo dele. Há 160 nós vamos relembrados pela doutrina espírita. Então nós precisamos utilizar da doutrina para consolar. E não para sufocar ainda mais aquele que já está sufocado. Porque ele não precisa de doutrinação, ele precisa de amor. Ele precisa de atenção. Ele precisa de cuidado. Agora com o Roberto. Adiantei o lado do Alex. Excelente, excelente, gente. Quanto aprendizado importante que essas nossas palavras, nosso bate-papo aqui voe longe nas ondas da internet, atinja corações aí que estão necessitados, carentes desse apoio que a Cristina falou muito bem. O primeiro momento, pelo menos, né, aquele momento super urgente, é de acolhimento, não é de dedo em riste, dizendo você pecou nessa ou em outras. Não, vamos lá, vamos acolher, vamos abraçar, vamos preparar, fortalecer e depois seguir em frente, né? Caminhar. Colocou muito bem, eu gosto muito dessa ideia. E, inclusive, a pergunta 944 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a espiritualidade, né? Se podemos dispor da nossa vida, né? Se nós temos esse direito de dispor da nossa vida. Deixa eu ver se eu acho aqui a pergunta. Rapidinho. Está aqui. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E a espiritualidade diz, não, somente Deus tem esse direito. E eles ainda complementam, o suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Gente, quando fala transgressão, antes de mais nada, deixa eu dizer assim, quem sou eu para mudar um acento das respostas da espiritualidade? Pelo amor de Deus, um pingo do i, eu não posso fazer isso. Mas quando eu leio transgressão e pego assim o toque que a Cristina deu, me vem logo à cabeça automaticamente, né, o mestre dizendo, nenhuma ovelha se perderá. Nenhuma ovelha se perderá. Seja ela uma ovelha transgressora ou seja ela uma ovelha não transgressora em relação às leis da vida. Então, esse acolhimento é obrigatório. É o acolhimento samaritano, o melhor estilo samaritano. E assim, a Jussara e a Cristina colocaram muito bem que nós nos preparamos, né? Puxando a berinjela para a nossa grelha espírita aqui, nós nos preparamos no plano reencarnatório
para encarar essas dificuldades todas. A gente muitas vezes pedimos por isso, não é, Cristina, Jussara, meus amigos do Síndalo? A gente pediu por isso. E assim, nós estamos vivendo num século XXI difícil, sim, século XX, XXI, sim, extremamente difícil, cheio de lutas, muitas lutas morais, éticas, raciais, étnicas, religiosas, enfim, mas também somos privilegiados ao viver essas lutas neste momento da nossa trajetória, porque esse mesmo século XXI nos oferece uma série de ferramentas de vida, de apoio, que eu não sei, eu não sou historiador, tá, gente? Então eu posso estar falando uma grande bobagem, mas em outros tempos, em outros séculos, não havia mecanismos, não havia uma psicologia, uma psiquiatria, não haviam talvez tantas terapias alternativas como dispomos hoje, não haviam, por exemplo, grupos, e aí já puxando aqui para a brasa dos sobreviventes, né, o tópico, não haviam grupos de apoio a sobreviventes do suicídio. Eu, pelo menos, e assim, eu posso estar sendo bastante ignorante quanto a isso, tá, gente? Aí vocês me ajudem. Mas eu não me recordo ao longo da história, antes de Cristo, séculos antes de Cristo, depois ao longo da história, enfim, pode até ter existido, mas não com a força e com a capilaridade que nós temos hoje. Grupos de apoio aos sobreviventes do suicídio. Aí eu falo rapidamente do GAS, que é o braço assistencial do Centro de Valorização da Vida que faz esse trabalho, é o Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio, que promove reuniões mensais de acolhimento, de fortalecimento, de troca de experiências, que é fantástico e está espalhado por todo o Brasil. Temos várias unidades do GAS pelo Brasil. E no âmbito da rede de proteção à vida, meus amigos, minhas amigas, nós mantemos uma planilha com centenas de projetos de atendimento gratuito, online, presencial, em todas as esferas, inclusive essa do apoio aos sobreviventes. E, para nossa alegria, temos até agora listados em todo o Brasil cerca de 20 núcleos de apoio aos sobreviventes do suicídio. Ou seja, em pleno século XXI, se nós enfrentamos essa problemática, nós temos apoio, temos ferramentas de vida, temos, digamos, facilidades para vencer isso e para reforçar nossa resiliência para seguir em frente. Então, salve a internet, salve os projetos de atendimento, de projetos sociais de acolhimento. Só precisamos, né, levar essa informação, fazer com que as pessoas saibam que isso existe, que está ao alcance delas, independente de onde elas estejam na pirâmide social, em termos de poder aquisitivo. Essa planilha da Rede de Proteção à Vida é para oferecimento de apoio a pessoas que estão em risco emocional, mas também em risco social, não têm a menor condição de bancar um atendimento psicológico, um atendimento psiquiátrico, não sabem que existem esses atendimentos, enfim. Então, tá difícil o século XXI? Tá, mas também tem muita facilidade, tem muito apoio para que você aí, meu irmão, minha irmã, que está vivendo uma situação difícil, saia dessa, saia vivo e complete, né, Cristina, Sara, meus amigos todos, complete, cruze a linha de chegada dessa vida. Não abrevie ela, não desista no caminho. Segue na maratona, cruza a linha de chegada, porque tem apoio até lá e tem apoio depois também. Então, e essa é a nossa próxima pergunta, né? Nosso próximo tópico, e a gente vai continuar contigo, Roberto. Porque Vamos lá. é sempre bom, né? A viver é sempre a melhor escolha, né? A gente sabe disso, a gente está aprendendo isso. Então, o nosso próximo tópico é como é a recuperação do suicida no plano espiritual. Como fica a sua próxima reencarnação? Pode comentar para a gente isso, por favor? Essa é uma grande pergunta. Eu vou tentar ser breve para não tomar tanto tempo assim. Eu quero ouvir, quero aprender muito com as amigas Cristina e Sara, mas assim, essa recuperação no plano espiritual, na verdade, e aí eu abro meu coração para vocês, o fato, tudo que acontece na vida do espírito, que é imortal, que não morre nunca, do túmulo para lá, na vida de um suicida, é o que me motivou
a entrar nesse trabalho desde 2014, na área da valorização da vida, da prevenção do suicídio, porque se a gente acha que os problemas que estamos enfrentando hoje, na matéria, na carne, na reencarnação, são difíceis, são insuportáveis, são cansativos, são, assim, enfim, determinantes para que eu pense em tirar a minha vida e que me façam sofrer, meu amigo, minha amiga que pensa nisso, pense 2 vezes, pense 3, pense 1000 vezes e converse sobre isso com todo mundo que for empático e que acolha você e que dê uma informação de credibilidade. Pense muito, porque as circunstâncias que aguardam a vida de um suicida para lá do túmulo são significativamente piores e mais dolorosas do que aquelas que estamos vivendo aqui na carne. Então, isso é que me chamou a atenção, sabe, gente? Isso é que me moveu a trabalhar, fazer alguma coisa, um pouco que seja que a gente faça, para evitar que as pessoas cheguem a esse ponto. E aí temos Ivone do Amaral, temos André Trigueiro, com obras fantásticas a respeito, falando da vida pós-ato de tirar a própria vida, pós-abreviação da vida. Só que assim, né, a recuperação no plano espiritual, mesmo com a existência de todo esse sofrimento, Deus é infinita misericórdia, é amor infinito, é cuidado infinito, é atenção infinita. Deus mantém as leis divinas determinísticas de que todos nós estamos, aspas, condenados à evolução, a sermos felizes, a sermos ditosos, a termos saúde espiritual para caminhar pela imortalidade afora. Então, mesmo assim, inclusive os desencarnados que podem estar nos ouvindo e que estão nessa recuperação, nesse processo de recuperação, ou aqueles que estão iniciando um processo, ou que recém chegaram do plano da matéria, a recuperação existe. Ela existe e é tocada em frente pela espiritualidade amiga que cuida, que ampara, que leva à convalescência e assim o filme Nosso Lar, André Luiz mostra isso de forma hollywoodiana, mas muito parece fidedigna, né? Aqueles irmãos todos acolhendo com as macas, levando para as unidades, para os hospitais, para os centros de saúde, para um atendimento, para recuperação, levando para as câmaras de regeneração. Ou seja, a recuperação no mundo espiritual existe. Claro, observando as leis de causa e efeito, naturalmente, necessitaremos, sim, reparar essa transgressão à lei divina, que é o abreviamento da vida. E isso vai ter impacto em outras encarnações, em outras vidas. Nós seremos exigidos, seremos testados, né, provados, para ver se adquirimos resiliência e se vamos evitar de incorrer no mesmo erro. Então, o impacto é tremendo sim. Só que o amor cobre a multidão de pecados. E isso é uma frase que, nossa, para mim, é uma motivação diária. Se eu errei, se eu tirei a minha vida em outras existências, eu agora tenho a chance de fazer mais, de trabalhar, de tentar evitar, fazer o máximo para que outras pessoas evitem fazer isso. E assim eu acabo também minimizando o meu débito, que a gente acaba adquirindo por conta desse ato. Então, assim, a mensagem de esperança é total aqui, meus amigos. A recuperação para os suicidas no além existe, o sofrimento está lá, é concreto, existe sim, mas a recuperação e a certeza da convalescença, da cura, existe. Então, assim, vida que segue no além, vida que segue, e nós vamos sair dessa, e ninguém está sozinho, seja aqui na matéria, seja no lado de lá. Todos vamos sair dessa, todos receberemos o apoio para sair dessa. Obrigado, Roberto. Jussara, o que você teria a comentar sobre esse tópico? Por favor. Então, dando continuidade, né, porque a ideia é trazer o máximo de informação e não ficar uma repetição. Alguns pontos que são interessantes nós trazermos também, em se falando da dificuldade, da dor, daquele que resolve nesse ato, vamos dizer assim, né, tirar a vida,
existem relatos que ela já começa no momento em que você provoca isso. Então, vamos explicar, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que utilizam formas imediatas, né, de morte, que estatisticamente mais os homens que acabam recorrendo a armas de fogo, então você deu disparo, imediatamente você morreu. Mas quando se recorre a outras possibilidades, né, para tirar a vida, como o consumo de algum veneno, não vamos entrar em detalhes aqui, a imaginação de cada um já sabe, a informação de cada um já sabe. Algumas pessoas que sobreviveram, elas dizem que já imediatamente após terem cometido, né, o ato que vai levá-las à morte quase imediata, elas já estão arrependidas. Tem, inclusive, um documentário que foi feito aqui por um americano, Eric Steele, que se chama A Ponte. É um documentário que ele fez sobre suicídios e tentativas de suicídio na Golden Gate de São Francisco. Ele é o que a gente chama, né, destination suicide, né, um destino, como tem pessoas que querem viajar para alguma coisa, tem gente que viaja simplesmente para vir cometer o suicídio, ou viria, né? Porque agora, já há muito tempo, a ponte é muito protegida, com plantões de guardiões contra suicídio 24 horas, e que, inclusive, conseguem prevenir muitos suicídios. Um dele muito interessante, que ele conta que ele ficou conversando com o moço, então é fazer o atendimento do CVV ali na hora que o cara está para pular da ponte, e esse moço conta depois que ele desistiu do suicídio, porque ele tinha ali naquele momento alguém que o ouvia, né? E nesse documentário, o Eric Steele conta de uma das pessoas que pulou da ponte. E ele fala o seguinte, que no meio do caminho ele já se arrependeu completamente do ato, já começou a entrar naquela situação de desespero, e nesse arrependimento, já nessa dor do momento e antecipada do que viria a ser, ele tenta encontrar uma maneira de sobreviver. E a maneira que ele encontrou foi que ele conseguiu se virar para cair na água de pé, ao invés da cabeça. Então, ele cai de pé, quebra boa parte dos seus ossos, mas aparece um golfinho que vem e o salva e o leva para uma equipe de resgate. Então, foi esse sobrevivente que conta essa experiência. Então, já nos leva, e outras histórias que tem nesse documentário, já nos leva a refletir que, às vezes, a gente dá vazão àquele momento de loucura mesmo, né? de extrema fraqueza moral, espiritual, e, de novo, que todos nós passamos, né? E vemos, então, a importância que é, para você vencer esse momento, você ter uma base sólida de fé, que pode ser qualquer uma, não precisa ser só a nossa, uma base sólida de fé, e conseguir realmente sair em busca de uma equipe de apoio para te ajudar, né? E só queria também mencionar, né, que tem um outro livro que é muito maravilhoso, que foi o último livro escrito pelo querido amigo Richard Simonetti, que é um livro também de prevenção de suicídio. Ele escreveu esse livro, foi o último livro publicado antes da sua morte, que também vale a pena, né? Além, obviamente, do querido André Trigueiro e tantos outros que a gente encontra por aí. Muito obrigado, Jussara. E qual é o nome do livro? O do Simonetti, eu estou tentando lembrar aqui, porque como eu traduzi ele em inglês, eu estou lembrando em inglês, mas eu já te digo antes de nós terminarmos a live, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Bom, vamos lá agora. Cristina, o que você teria a dizer a esse tópico, por favor? Bom,
Uma das coisas que o Roberto lembrou é que no suicídio nós temos uma transgressão ali. A palavra é pesada, né? Transgressão é sempre pesada. Mas a lei divina é uma lei de amor. Então, quando você transgride, você está transgredindo uma lei de amor. E quando nós vamos lá no Livro dos Espíritos, nas perguntas que Kardec fala sobre a reencarnação, mostrando para a gente qual é o objetivo da nossa volta à vida física, é expiar as faltas e progresso espiritual. Então, na realidade, viver não é nem castigo, nem punição. Viver é uma oportunidade de crescimento. Então, essa oportunidade que aí nós vamos chegar, que é o amor de Deus nas nossas vidas, na vida espiritual, nessa vida que é contínua, né? Então, quando você transgride essa lei, é como se você tivesse tendo recebido um presente do seu pai e diz para ele, eu não quero esse presente. Isso é que resume a transgressão do suicídio. Porque você está dizendo não a um presente que Deus está te dando. Porque, na realidade, o que ele fez é, ele construiu as leis divinas e nós temos que cumpri-las. Quando nós transgredimos, e nós aqui transgredimos ela em outros momentos, não desta forma, mas nós transgredimos, nós somos transgressores da lei do passado para cá. Se hoje nós estamos tentando alinhar nosso comportamento à lei divina, mas mesmo assim a espiritualidade diz que a gente ainda erra, mesmo sem saber que está errando. Porque tem coisas dessa lei que a gente ainda não alcança por desconhecimento. E isso é indulgência. A indulgência é quando a gente age sabendo que o outro ainda não compreende o que a gente tem. Então, quais são as consequências do suicídio no plano espiritual? Vai depender muito da condição em que o indivíduo praticou o suicídio. Então, quando a gente determina o foco, a gente sabe, como o Roberto falou, é terrível. Por quê? Nós estamos rompendo com essa lei de amor. Então, nós vamos sofrer as consequências disso. Mas vai ser mais ou menos grave, dependendo de como nós praticamos essa ação. Qual foi a nossa intenção? Sob que efeito nós estávamos? Estávamos sob o efeito de um desequilíbrio muito grande, momentâneo? Tem atenuantes. Não, eu tive tempo de planejar, de refletir, qual vai ser a melhor maneira de eu morrer. Vai ter um agravante. Então, as consequências são graves por quê? Porque nós ainda não avaliamos a bênção do corpo físico na vida do espírito. Porque quando nós desencarnamos, nós não vamos ter mais o corpo físico. Então, se as nossas dores, os nossos sofrimentos, muitas vezes podem ser alocadas no corpo físico, no plano espiritual, a dor é pura e simplesmente de cunho moral, porque não tem mais corpo físico. A questão 257 do Livro dos Espíritos, quando Kardec fala para a gente do ensaio teórico das sensações dos espíritos, as sensações que os espíritos nos descrevem, elas são meramente recursos mnemônicos que a gente tem. Porque espírito não sente dor, espírito não sente fome, não sente frio. Mas, como a gente está apegado à vida material, e o suicídio sai da vida material cheio de fluidos, cheio de fluido vital, ele vai sentir a repercussão disso dependendo de como ele fez essa saída. Então, quando a gente diz, efetivamente, o que a doutrina diz para a gente é, vai haver sofrimento como toda transgressão da lei divina. Toda. Essa, digamos assim, é a mais grave por quê? Porque é um ato de rebeldia e, eu diria assim, de ingratidão a Deus. E se a gente for lá na Divina Comédia, né, Dante Alighieri coloca, né, lá no finalzinho daquelas voltas, o ingrato. A ingratidão é um erro muito grande. Então, quando você é ingrato ao seu pai, mas a parábola do filho pródigo ela é linda. Porque ela diz isso para a gente. Mesmo aquele filho que pegou essa parte de herança,
depauperou ela toda, gastou ela toda, ficou comendo a comida dos porcos, ou seja, encontrou sofrimento. Quando ele retorna, o pai corre na direção dele e o acolhe. E eu acolho para ele não sofrer as consequências da própria comunidade, que não permitiria que ele retornasse pelo erro que ele cometeu com o pai, pela ingratidão que ele fez com o pai. Ele acolhe. E Deus, como o Roberto lembrou, está sempre pronto para nos acolher. Mas vamos lembrar que ele também tem uma coisa que é muito importante, como as leis dele são imutáveis e ele não muda nunca, e ele é imutável, né? Essa é uma da característica divina, ele é imutável, então as leis dele são imutáveis. Ele nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Liberdade de escolha. Mas a liberdade de escolha, ela é uma moeda. Ela vem junto com a outra lado. Se de um lado tem o valor liberdade, do outro lado tem o valor responsabilidade. Então nós somos livres para fazer as escolhas que nós quisermos, inclusive essa desastrosa. Mas somos ser eternamente responsáveis pelas consequências das nossas escolhas. E o sofrimento e a dor, ela vai nos encontrar como encontra em qualquer processo. Né? Eu recomendo até, por exemplo, para os espíritas que trabalham mediunicamente, que a gente está no hoje, retomando o estudo deste livro, o livro dos Mensageiros, que fala dos médiuns que receberam a oportunidade do trabalho mediúnico e malbarataram a oportunidade. Como eles chegam no plano espiritual? Também em sofrimento. Então, o sofrimento é consequência da transgressão da lei. Você transgrediu, foi livre de escolher. Mas a responsabilidade e as consequências dos seus atos são suas. Não vai poder depositar na conta de ninguém. Bom, o nosso próprio tópico é sobre a questão do aumento do suicídio na questão que nós estamos vivendo no momento. O tópico seria aumento do suicídio na pandemia. Mas eu gostaria de alargar um pouco essa questão, porque a pandemia ela não é o carro-chefe, ela não é o trem. Né? O trem é a fase em que nós, enquanto humanidade, estamos atravessando, e a pandemia é um desses instrumentos, é um desses eventos que estão acontecendo. Há outros que estão acontecendo. Nós vemos uma migração enorme de encarnados, né, da área do Oriente Médio por causa das guerras. Nós vemos a questão agora do Afeganistão. Então, nós vemos várias questões. Vimos a guerra na Síria, vimos uma série de questões. Então, o tópico tem que ser um pouco alargado. A pandemia ele talvez seja o ponto focal deste momento, mas ela é uma parte desse processo que nós estamos atravessando. E aí eu gostaria de enriquecer esse tópico com 2 comentários. Uma da nossa querida Tereza, lá de Nova York, acho que ela não mora mais em Nova York, mas para a gente ainda mora, que ela comentou aqui: passamos por momentos bem delicados, não só com relação ao vírus, mas milhões de desempregados, famílias inteiras à beira de ficarem sem teto, e toda essa conjuntura dificílima que acompanha a pandemia, sem resolução rápida. Qual seria a maneira mais efetiva de confortar tais pessoas, especialmente as que não são espíritas? Aí nós também temos um comentário aqui do nosso querido Altino Majeste. Na verdade, são 3 comentários, e eu vou tentar ver aqui. Quando alguém comete suicídio, não é porque não ama a vida, é porque não suporta a dor. Temos que ter muita atenção a isso. Não é o conhecimento religioso, acadêmico, a inteligência ou o dinheiro, ou a falta de tudo isso, que leva alguém ao suicídio. É um vazio e uma dor sem fim. É preciso acolher sem julgar, ouvir com o coração. Anos atrás, eu quase me suicidei, mas, felizmente, a irmã Aila e o me disseram, fica, e eu fiquei, ainda bem. Transgredimos a lei de amor diariamente. Quantas vezes nós somos aqueles que disparam o gatilho na vida do próximo? Diariamente estamos matando os outros. Fala-se muito do erro do suicida, mas e tudo aquilo que fazemos ou deixamos de fazer para dar qualidade de vida ao outro? Judas se matou e Jesus foi buscá-lo.
Jesus não desampara. Haverá dor, mas abundará aí também o amor. Bom, eu vou começar com a Jussara, porque a gente sabe que a Jussara tem um compromisso, e se a gente, Jussara, se por acaso passar a tua hora, você desconecta e vai, e já leva a nossa gratidão e o nosso amor e o nosso carinho. Com certeza. Tá bem. Só um minutinho antes de a gente partir para essa resposta, mas que faz parte do nosso tópico. Já em 2014, saiu uma pesquisa, um resultado de um trabalho que foi desenvolvido pela Johns Hopkins University, da área de psiquiatria e ciência comportamental. Esse estudo foi liderado pelo professor Zachary Kaminsky, e que eles descobriram um gene que indica a sua propensão ao suicídio. No momento, com 80% de possibilidade, porque esse gene ele mede a presença dele, né? Ele é responsável pelo nível de estresse que você tem. Então, de acordo com as medições, né, obviamente eu não sei muito mais do que isso, mas são coisas que talvez sejam importantes para se pesquisar. Esse gene se chama SQA2, então, quer dizer, nós até temos agora, já imagino que mais para frente, naquelas pessoas que parecem que estão com problemas de depressão muito grande, porque normalmente nós sabemos que é essa comunidade que acaba, na sua maioria, recorrendo ao suicídio, né? Hoje, né, de acordo com medições recentes que colocavam o número de suicídio no mundo de 800 mil, nós já estamos praticamente com 800 mil esse ano, o que significa que provavelmente nós vamos, nesse ritmo, nós vamos chegar na casa de 1 milhão, que significa um aumento de 25%, que é demais. Se fosse 1% já seria demais, mas 25% é realmente, né, dentro desses 800 mil, que é o genérico mais falado, para 1 milhão. O que nós temos que pensar é que fatores externos sempre existiram ao longo da história que pudessem ser usados de desculpas para o nosso escapismo, ou justificativas para o nosso escapismo da vida. Foram guerras, foram ditaduras, foram desastres meteorológicos, escassez, né? Pandemias outras, né, como as que dizimaram com a febre espanhola, a cólera, as próprias gripes que já mataram muita gente. Então, isso tem sido, esses fatores externos têm provocados ou não pelo ser humano, né, porque nós até podemos dizer que os meteorológicos a gente não tem culpa. A gente não vai... A nossa conversa hoje não é de ecologia, né? Para dizer que sim, nós temos responsabilidade também. Mas nos outros fatores, sabe, são resultados das nossas ações como coletividade. Agora, por que está aumentando, né? Está aumentando também o número da população mundial. Hoje, a população mundial está crescendo o dobro do número de mortes. Nós estamos tendo mais ou menos aproximadamente 150 mil mortes por dia, que não aumentou muito na questão de estatística com a presença da pandemia, e em torno de 300 mil nascimentos por dia.
mundialmente, né? Pelo menos isso é o que nós encontramos nas medições oficiais, naquele site, se você for no World Meter, ele te dá todas essas referências. Agora, nós, neste período de transição, estamos recebendo todos esses impactos com muito mais sensibilidade do que anteriormente, né? Agora, essa sensibilidade bem direcionada é a sensibilidade daquele que, como a Cristina bem lembrou, no caso do filho pródigo, ao invés de se ver numa situação completamente, né, degradante, desprovido de tudo, comendo a comida dos pobres, falar, não tenho mais solução, meu orgulho não me permite reconhecer que errei e voltar à casa do pai e termino com a minha vida. Ou, na sensibilidade da percepção de tudo que acontece com você, você fala, mas eu ainda tenho solução. O amor ainda existe no mundo. Ele existe na forma de um pai, de uma mãe, de um atendimento, de uma fé, de várias outras manifestações que podem ser, assim, o nosso porto seguro para nos levar a realmente encontrar forças, mesmo perante as mais difíceis adversidades, porque elas virão, como já vieram, vão continuar vindo, mas nós, como espíritos imortais, precisamos. E quando não conseguimos sozinho, vamos usar a comunidade, vamos aproveitar as bênçãos. E quando eu falo de comunidade, eu falo da comunidade espiritual, porque os espíritos nos falam. Nós estamos ao seu lado, mas vocês não nos dão oportunidade de servir. Nós vemos na parte que fala sobre os anjos guardiões, os espíritos protetores em O Livro dos Espíritos, que às vezes quando falam, é possível que eles se afastem de nós? Kardec pergunta. E os espíritos respondem, não é que eles se afastam de vós, vós é que não os permitis que eles se cheguem até vós. Então, a gente tem uma comunidade, né? Tem um ditado em inglês, que eu vou tentar traduzir para o português, né? It takes a village, né? Para criar uma criança. Então, nós temos uma comunidade para criar, para ajudar a criar essa criança espiritual que ainda somos nós. Vamos recorrer a esse amor, vamos nos lembrar que o amor está ao nosso redor e que nós podemos nele sim encontrar forças para resistir e para superar as deficiências e fraquezas que ainda habitam em nós, mas que em um outro momento já deixarão de habitar. Fico feliz com a participação do Altino querido, também um grande amigo. Altino, essa tentação, muitos de nós, eu também já tive algumas vezes, já graças a Deus no passado, mas continuamos aqui firme e forte. Estamos aqui para todos vocês. Muito obrigado, Jussara. Eu agora gostaria de convidar a Cristina para fazer o comentário que ela deve ter com relação a isso. Só, Jussara, se bater a sua hora, por favor, não se acanhe. Eu vou colocar aqui no chat também, para depois, se vocês quiserem repassar o link dessa pesquisa que foi feita, desse gene, desses estudos. Talvez tenha até coisas mais atuais já para se pesquisar, mas é interessante, né? Muito obrigado. Já estamos postando. Muito obrigada. Eu acho que na resposta dessa questão está exatamente a primeira fala do Roberto no nosso bate-papo, que é a resiliência, né? A fuga dessas responsabilidades. Quando a gente não tem mais capacidade de agir para resolver as questões.
Então, a Jussara estava falando, e como também a gente já falou que todo mundo já passou por esses altos e baixos, e um desses meus baixos, e aí meu mesmo, né? Nós fomos numa reunião no nosso grupo espírita, que a gente chama de confraternização espiritual. É uma reunião que acontece de tantos em tantos meses e que a gente, os mentores vêm falar conosco, vêm trazer mensagens assim, mais próximas da gente, né? Para a gente não se sentir tão sozinhos, né? Tão isolados. E eu me lembro de uma frase da Sheila que me falou profundamente naquele dia, porque eu estava com aquele estado de ânimo. E ela disse assim: até quando vocês vão insistir em escrever a vida de vocês em preto e branco quando nós oferecemos para você canetinha por livro? E aí eu dei o tamanho desse carinho que a Jussara falou da espiritualidade por todos nós. Na pergunta da Tereza, como agir nessa pandemia e com tantos irmãos que perdem o emprego e que estão na penúria? Agir desta forma é agir como Jesus ensinou, praticando a caridade. Esses irmãos que estão perdendo tudo, eles vão precisar do auxílio de nós que ainda podemos auxiliar, para que eles não venham a ter aquela sensação do estou sozinho no mundo. Porque do mesmo jeito que a espiritualidade agiu colocando um golfinho para recuperar um irmão que caiu de uma ponte, né? Porque isso é lindo, né? Quando nós percebemos que nós estamos, e aí é a fala de André Luiz, que eu amo essa frase dele, né? Eu amo André Luiz, mas essa frase dele eu amo. Tem Evolução em 2 Mundos, que ele diz assim: nós estamos mergulhados no hausto do Criador. Nós respiramos o hausto de Deus, nós estamos mergulhados em amor. E quando nós nos fechamos para receber esse amor, é que nós entramos nesse estado de carência. Muitos irmãos, como talvez eu lá naqueles anos lá atrás possa ter tido assim, mas né, não estou sentindo a espiritualidade vem e me responde. Numa outra reunião, uma irmã nossa, que era uma companheira de trabalho, assim, muito firme, muito dedicada, e ela desencarnou e ela era muito rigorosa com os princípios. Ela era muito rigorosa. E aí eu brincava no off aqui, né? Eu dizia assim, a única coisa que eu quero é que se ela voltar, puder dar a mensagem para a gente, que ela diga assim, precisa de tanto rigor? Porque se precisa, eu tenho que correr, eu tenho que me agitar. E aí a frase dela, olha como a espiritualidade anota tudo que a gente fala. Eles sabem como nós estamos nos sentindo. Porque a fala dela, no meio da comunicação, ela eu não precisava ter tido tanto rigor assim. Porque era muito, ela se exigia muito. Então, quando ela diz na mensagem, ela diz assim, Cristina, olha, claro que ela não falou para a Cristina, ela falou para todo mundo que conhecia ela. Mas para mim, que vinha brincando, dizendo assim, eu só preciso que ela me diga se eu preciso desse rigor todo, se eu preciso me agitar, porque eu quero chegar na espiritualidade bem melhor do que quando eu cheguei aqui. E eu sei, pelas minhas inclinações, como a Emmanuel diz que eu não preciso fazer PVT, é um instrumento, mas eu não preciso, porque ele diz o quê? As minhas inclinações, as minhas tendências mostram quem eu fui. Então, eu preciso saber assim, onde é que eu preciso consertar? Então, quando eu acho, né, que muitas vezes esse é um pensamento recorrente no suicídio, quando eu acho que eu não mereço estar vivendo aquela situação, a pergunta não é isso, né? Por que comigo? O que eu preciso aprender com esta situação? O que Deus quer que eu aprenda? Porque se eu aprender a lição, ela passa. Porque Deus não é um professor que vai dizer, você vai repetir essa lição a sua vida inteira. Não. Quando é uma situação que não pode ser movida, que é uma situação expiatória,
foi o último recurso que a lei ofereceu para que nós acordássemos a nossa consciência. Porque antes disso, ele ofereceu trabalho, ele ofereceu ajuda, ele ofereceu amor. E nós, e não estou dizendo que o suicida, estou dizendo nós, espíritos imortais, que estamos vivendo nessa vida física, dissemos, não quero aprender desse jeito. Eu quero fazer do meu jeito. E o nosso jeito, às vezes, não é o melhor. Porque nós estamos transgredindo, e eu não tenho outra palavra no meu dicionário, infelizmente, Roberto, nós estamos transgredindo a lei. Que é, em síntese, a lei de amor. Por isso Jesus falou para a gente no Evangelho. E se a gente não tiver muito assim, Jesus deixou para agora, não. Ele já avisou que esses momentos iriam acontecer, a ponto de a iniquidade ser tamanha que esfriaria a caridade de muitos. E nós lembramos que o capítulo no meio do Evangelho segundo o Espiritismo, né, o que começa, digamos assim, a segunda parte, se a gente fizer assim, o capítulo no meio, o que começa a segunda parte, tem o título de Fora da Caridade em Nossa Nação. Então, nenhum de nós vai ser feliz se não praticar a lei de amor. Essa é a proposta para a pandemia, para as epidemias, os problemas sociais, para todas as situações que nós vivemos. O amor é a solução. Como o próprio Roberto lembrou da frase de Pedro, o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Mas o amor que cobre a multidão dos nossos pecados é aquele amor que Jesus ensinou. E é aquele amor que a gente tem, que é a nossa meta, é o nosso alvo. Em plenitude, a Joana de Ângeles, ela diz no capítulo de Cessação de Sofrimento, ela fala o seguinte, que para cessar o sofrimento, a gente precisa fazer uma reeducação mental dos nossos pensamentos. A gente precisa mudar os nossos hábitos e fixar na nossa meta. O Roberto lembrou no início da palavra dele também. Qual é a nossa meta? Qual é o nosso fanal? Todos nós fomos criados para sermos felizes. E essa é a finalidade da nossa construção. É a felicidade. Deus só quer que a gente seja feliz. Agora, ser feliz o quanto antes, ou infeliz por largo período de tempo, também é uma escolha nossa. Falar no plenitude da Joana também essa frase. Bom, e chegamos então ao Roberto. Roberto, o que você teria a comentar sobre essa questão, por favor? Pois é, né? Com essa cascata de bênçãos e de palavras de esperança aí da Jussara e da Cristina, como é que faz para, quando se tem um HD com pouca capacidade de processamento, como é que se faz para dar alguma contribuição depois disso, né? Fica complicada a minha vida, gente. Mas assim, falando primeiro dos índices, né, de suicídio, que a Jussara bem colocou, e agradeço, Jussara, por essa informação do site, que faz essa análise com base em modelos, enfim, e dizendo que já estamos com 800 mil casos, mais ou menos, já nessa altura do ano, faltando aí cerca de 3 meses para terminar o ano, ou seja, anunciando um aumento. Esse número, Jussara, amigos, Alexandre, Cristina, Daniela, ele está consistente com os números que nós mantemos aqui, que nós analisamos aqui na região sul de Santa Catarina, que também, do mesmo jeito, aponta que aqui agora, no início de setembro, já estamos com o mesmo número de ocorrências de todo o ano passado. Ou seja, obrigado, Jussara, por essa informação, porque eu encontrei, infelizmente, devo dizer, né, encontrei consistência desses números globais em níveis locais. E gostei muito do que o meu querido Alexandre falou no início, tirando o foco da pandemia da Covid-19 e abraçando outras crises também humanitárias gravíssimas aí pelo planeta. E aí nós temos a perseguição étnica dos Rohingyas ali em Myanmar.
nós temos a questão do Afeganistão, nós temos aquela comunidade islâmica no oeste da China também, que está sofrendo tremendamente perseguições, enfim. Nós temos as migrações aqui da América Latina rumo aos Estados Unidos, uma situação extrema de dificuldade, uma caminhada América Latina acima, até chegar no México, que também é uma etapa difícil para que chegue nos Estados Unidos, ou seja, os haitianos com as crises, aquelas tormentas, sequências de tempestades, terremotos, enfim, que assolam aquele povo. E aí eu fico me perguntando, né, pensando na subnotificação do suicídio, porque ele é subnotificado, a gente não tem os números reais, eles possivelmente sejam muito maiores, e eu abraço esse povo, mentalmente abraço todas essas etnias, essas populações, pensando, nossa, imagina as situações extremas, emocionais que ocorrem nestes grupos em volta de todo o planeta. Imagina o trabalho, né? Como seria bom e existe, com certeza existem, que houvessem mais focos de luz, de apoio, de acolhimento nestes grupos que aparecem nas mídias brevemente, ocupam o seu espaço ali e tal, mas depois passa, outros assuntos vêm e o holofote da nossa atenção planetária sobre eles acaba ficando meio de lado, né? Então, agradeço, viu, Alexandre, ter lembrado disso, porque é preciso vibrar, né? Em termos de preces, orações e ações, né? Fazendo o nosso possível aqui localmente, para que globalmente as coisas melhorem. Então, olha, não tem muito o que acrescentar em relação ao que a Cristina falou, a Jussara falou, eu fico com o coração cheio assim, de gratidão. Outra coisa que eu preciso dizer aqui, Altino. O Altino aqui simboliza o poder da retomada, o poder da resiliência atingida, né? O poder da reconquista da vida, das forças. Então, gostei muito é o Altino, né? Nosso amigo Altino, que colocou ali, que compartilhou a situação dele. Nossa, estamos muito junto, Altino, muito junto. E o poder do testemunho que isso tem, o recado que o Altino dá de resiliência, de superação, de força, de retomada. Gente, isso tem o poder de todos os vulcões entrando em erupção no mundo ao mesmo tempo. Isso aí é poderoso demais, isso aí move. Isso aí faz com que as pessoas pensem 300, 1 milhão de vezes antes de retomar, de planejar, de ter uma ideação suicida, pensando, gente, tem jeito, tem solução. Se a gente preparou a nossa passagem nesse planeta, um planejamento reencarnatório, com algumas dificuldades, que a gente sabe, todos têm, Roberto tem várias, todo mundo tem. Se a gente planejou essas dificuldades, e a gente pode metaforizar essas dificuldades como uma grande enchente que assola a nossa região, como aquela que assolou agora recentemente o oeste da Alemanha, que todos os anos atinge, por exemplo, Bangladesh. Se a gente pensar nessa dificuldade da vida como sendo uma corrente de água que desce violenta por conta das chuvas, sempre haverá passando nessa corrente um tronco que a gente pode se agarrar, uma boia, um bote, uns irmãos ali com uma corda jogada na nossa direção para puxar a gente para a margem, para a gente seguir tocando a vida em frente. Então, assim, eu só posso manifestar essa emoção da gratidão por vocês estarem trazendo essa mensagem de esperança tão forte, para que a gente evite, a todo custo, fazendo todo o nosso possível, evite que esses irmãos cometam o ato e que assumam e que enfrentem o sofrimento enorme, acerbo, gravíssimo, que atinge do lado de lá. A gente nem entrou em detalhes técnicos, né, Cristina, Alexandre, Jussara, amigos, Daniela, detalhes técnicos daquela percepção que se alonga, por exemplo, por conta da conexão, né? O nosso fio de prata ainda está ali meio conectado, mesmo depois do ato do suicídio, aquela sensação extremamente dolorosa que eu não faço a menor ideia, por mais esforço que eu faça de imaginação, de quão doloroso deve ser, a sensação de que ainda estamos conectados, mesmo eu tendo tirado a minha vida, ainda estou conectado ao meu corpo que permanece ali na Terra.
sofrendo todas as ações biológicas que acontecem com aquele corpo. Então, este e outros sofrimentos tão grandes é que me dão uma motivação, e eu sou muito grato a vocês por poder falar isso e ouvir vocês, aprender demais com vocês. É isso que me motiva. Não, pelo amor de Deus, façamos. Roberto, te mexe, faz alguma coisa que tu puderes para evitar que esses irmãos cheguem a esse ponto. Então, é esperança na veia. Obrigado, gente. Não tem outra palavra para falar sobre... eu sei que a Jussara vai sair daqui a pouquinho. Jussara, obrigado demais aí pelas contribuições. E sigamos irradiando essas vibrações de esperança. Tem jeito. Tudo tem jeito. Alex, se você me permitir, antes de eu sair, eu tenho uma mensagem aqui que é tão bonita para ler, que é o seguinte: ela foi escrita em 1894, publicada num jornal aqui em Nova York, A Lâmpada, um jornal espiritualista da época, né? Onde essa pessoa, W.Q. Judge, escreve: suicídio não é morte. E ele diz o seguinte: ensinar o suicídio é um pecado, pois pode levar alguns a cometê-lo. Proibir sem razão é inútil, pois as nossas mentes devem ter razões para fazer ou não fazer. Mas dar às pessoas a chave para as suas próprias naturezas, mostrar-lhes como existem leis que regulam tanto aqui quanto no além-túmulo, e o seu bom senso fará o resto. E assim eu me despeço de vocês, agradecendo muito. Foi uma alegria conhecer a todos e ter essa oportunidade que é vital para que, mais do que nós comuniquemos a morte, nós possamos ensinar e compartilhar a vida. Então, um abraço a todos, muito obrigada. E até a próxima, né? Até a próxima. Até a próxima. Se Deus quiser. A alegria é nossa. Muita gratidão, Jussara. Tchau, Fica com Jussara. Deus. Eu só gostaria de complementar, em cima do que você comentou, Roberto, em cima do testemunho do Altino e da própria Jussara, né, que comentaram a questão da vontade, né, de cometer esse ato. Eu tive uma época da minha vida, eu imagino que quando eu tivesse em torno dos 50 anos, que eu tinha uma fascinação por cometer o suicídio. E os espíritos nos ensinam, e não me pergunta onde, porque eu não lembro, que isso pode ser memória de outras vidas. Então, fica o recado também, né? Se você hoje está aqui pensando, ruminando, tomando coragem para cometer esse ato porque você está fascinado por isso, isso passa. Como tem aquela história, né? Que o Chico escreveu, né? Tudo isso vai passar, né? Então, a gente tem um livrinho que a gente olha na frente do livrinho e abre. Toda vez que acontecer uma coisa boa, isso vai passar. Aí, do outro lado, tem a parte vermelha, que quando acontece uma coisa ruim, a gente abre e está escrito lá: isso também vai passar. Tudo vai passar. E para quem não conhece a minha história, eu fiquei viúvo inesperadamente em 2017 e eu resolvi que foi muito difícil, e eu resolvi que aquilo não ia definir o resto da minha vida. E a espiritualidade me deu esse presente maravilhoso que está aqui do meu lado. Então, qualquer que seja a dificuldade que a gente passe, essa dificuldade vai passar. E aí eu gostaria de convidar a todos para fazer a nossa oração de encerramento, agradecendo imensamente a presença da Cristina, do Roberto, da Jussara, agradecendo a presença de todos os nossos amigos que estão aqui conosco, agradecer a espiritualidade que organizou esse trabalho, que organizou essa possibilidade para que nós pudéssemos estar aqui reunidos, aprendendo uns com os outros,
Agradecer a todos aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook, que vão nos assistir pelo YouTube depois, todos aqueles que contribuíram, todos aqueles que entraram em oração, em prece conosco, todos aqueles que vão entrar em oração, em prece conosco. Então, eu gostaria de convidar todos a fazer a nossa oração de encerramento, levando os nossos pensamentos a Deus e agradecendo ao Pai mais uma vez a oportunidade. Antes de agradecer a oportunidade, agradecer o dom da vida imortal, da vida com espíritos imortais, agradecer todas as oportunidades que nos são dadas através de sucessivas reencarnações, de evoluirmos e aprendermos a viver as leis de Deus que se encontram gravadas em nossa consciência. Agradecer a espiritualidade, os benfeitores, a todos os nossos irmãos amados que se encontram no plano espiritual, trabalhando por nós, torcendo por nós, providenciando experiências e recursos para que nós possamos dar continuidade e prosseguimento à nossa programação reencarnatória. Agradecer a todos os nossos irmãos que se reuniram conosco hoje aqui nesse esforço no bem com o Cristo, pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela sua dedicação e pela sua cota de amor. Assim nós encerramos o trabalho de hoje, agradecendo mais uma vez todo o amor, todo o carinho e todas as oportunidades que nos são dadas. Graças a Deus.